desse American Way of Life é que ele é um American Way of Life para pessoas brancas e de classe média alta, né? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui hoje, mais um dia, com uma entrevista, uma conversa, né, na verdade, com a Renata. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a Renata por estar participando aqui e também ao Carlos e ao Rodolfo. Renata, você poderia começar se apresentando um pouco, falando o que você faz da vida, qual que é a sua pesquisa? Claro, boa noite a todos, primeiramente. Meu nome é Renata, né? Eu sou estudante de graduação, eu estudo na Universidade Federal do ABC, não sei se todo mundo conhece, mas tem uma proposta de interdisciplinaridade, então a gente entra primeiro num curso mais amplo, no meu caso é um curso de Ciências e Humanidades, né, o Bacharelado de Ciências e Humanidades, e depois tem a possibilidade de você estender esse curso para até 3 especialidades, né, até mais 3 especialidades. Então, no meu caso, eu entrei para fazer Relações Internacionais, que é a graduação que eu estou encerrando agora, e eu estou iniciando também o Bacharelado de Economia. E pretendo, tudo indica que eu vou terminar ele lá para 2023, né, se tudo der certo. E eu fiz iniciação científica bem no começo da minha graduação, eu ingressei em 2017, e a minha iniciação científica eu fiz ela em 2018, né, sobre América Negra na Aerobama. Vai falar, Rodolfo? Eu já vou perguntar. Não, pode falar. Se ninguém me segurar, eu pergunto. Pode falar. Renata, então, América Negra no governo Obama, mas aí é especificamente, quando você diz América, Estados Unidos, ou América como... Na verdade, eu também sou contra a utilização do termo América para falar de um país específico, sendo que a América compreende muitos outros países, né? Mas, a princípio, quando eu comecei essa pesquisa, eu ainda não tinha tanto esse ativismo, né, por falar as palavras do jeito que eu quero que elas, da forma como eu quero que elas signifiquem, né, então eu utilizei o termo América mesmo, mas depois, quando eu fui estendendo a pesquisa, eu fiz um artigo, depois, posteriormente, sobre esse tema também, e eu parei de usar alguns termos, por exemplo, afro-americanos eu troquei para afro-estadunidenses, né, tentando ir mais nessa direção. Mas, sim, respondendo a pergunta, é sobre os Estados Unidos apenas. Uhum. E, Renata, você começou a estudar esse tema porque, de fato, nas eleições de 2008, né, quando Barack Obama foi eleito nos Estados Unidos, isso foi digamos assim, uma grande transição, né, porque, afinal de contas, ele foi o primeiro presidente afro-estadunidense, né, e vamos lembrar que os Estados Unidos têm uma longa trajetória de tensões raciais, né, e os Estados Unidos foi um país também escravocrata, assim como o Brasil, né, e aí você começou a estudar esse tema por que exatamente? Certo. Na verdade, eu vou confessar que eu caí no tema um pouco por acaso, né, quando eu ingressei na faculdade eu não sabia o que era pesquisa acadêmica, eu tinha alguns temas que eu me interessava, na verdade, nessa época que eu ingressei, me interessava bastante pelos temas que eram moda na época, né, então, legalização do aborto, movimento negro, que eram temas bastante falados, né, nesse período, e eu queria seguir fazendo um estudo deles mesmo, que eu imaginava, ingressando na faculdade, que eu poderia atuar num estudo sobre eles, mas eu imaginava que as únicas oportunidades que tinham nesse sentido era trabalhar em ONG, por exemplo. Eu nem sabia, na verdade, que existia isso de pesquisa acadêmica. Eu sabia que existia mestrado, doutorado, mas para mim era como se fosse só uma especialização. Eu não sabia exatamente o que era pesquisa, né? E então eu entrei com isso, com interesse pelo movimento negro, e aí quando eu comecei a universidade, lá, eu imagino que nas outras faculdades públicas, principalmente, existam, mas talvez com outro nome, tem um programa que chama PDPD, que é o Pesquisando Desde o Primeiro Dia. E aí eu fiquei sabendo que tinha esse programa, que você podia já começar fazendo como se fosse uma iniciação científica mais simples, já desde o seu primeiro período, né? E eu comecei a procurar algum professor para me orientar no projeto, mas não tinha ainda um tema delimitado.
O primeiro professor que eu falei, ele era um professor, foi no primeiro quadrimestre que eu tive de faculdade, né, a faculdade é quadrimestral, ele era um professor meio famosinho e falaram que ele não estava orientando projetos, ele não fazia orientação, então eu questionei ele por e-mail se ele orientava e ele falou que tinha um projeto, mas que era em grupo, que ele não orientava, não estava fazendo orientação individual. E aí tinha um tema já definido, eu avaliei, eu pensei, eu estou ainda no começo da minha trajetória acadêmica, eu acho que ainda não está na hora de eu fazer parte de um projeto em grupo, né? Acho que vai ficar meio desfalcado, algo assim. Então, eu conversei com outro professor e ele me orientou que ele achava que seria mais proveitoso se, ao invés de eu fazer esse PDPD, se eu esperasse um pouquinho mais e já fizesse uma iniciação científica. Então, na verdade, eu não pedi orientação para ele, né? Foi mais uma conversa que eu tive com ele, a gente pegava transporte juntos para ir para a universidade, né? E aí eu segui a orientação que ele me deu, e mais ou menos ali no final do meu primeiro ano da faculdade, eu entrei em contato com o professor que eu tive aula, era uma aula de formação do sistema internacional, e em uma dessas aulas, esse professor, ele falou um pouco sobre a forma como se dava o pensamento político nos Estados Unidos, e na verdade era a especialidade dele, só que eu fiquei muito encantada com a forma que ele falava, porque ele não estava apenas descrevendo, o espectro político nos Estados Unidos é esse, e as pessoas se comportam dessa forma. Ele falava de um jeito que era como se ele realmente soubesse o que se passava dentro da cabeça das pessoas de determinado espectro político, ou que tipo de luz, né, os candidatos eles queriam acender nessas pessoas quando eles falavam de alguns assuntos, né, em específico. E eu fiquei muito encantada com essa forma profunda que ele sabia fazer essa análise, que era uma análise que até então eu nunca tinha visto sendo feita. Então, assim que acabou esse quadrimestre, eu entrei em contato com ele, falando que eu tinha interesse em fazer iniciação científica, e perguntei se ele podia me orientar. Falei que eu não tinha um tema delimitado ainda, e ele me passou uma tese de doutorado, o autor era o Abdel Fingerhut, que falava sobre, ele pegava um aspecto desde o governo Bush até o governo Obama e falava como se moldavam os pensamentos políticos nesses períodos, né? Os diversos posicionamentos, né? E aí foi lendo essa pesquisa que eu me interessei muito pela parte que falava do governo Obama, porque até então eu tinha uma ideia muito ilusória do que representava o governo Obama, né? Eu via como um governo progressista que falava de casamento gay, que falava de direitos igualitários entre os gêneros, né? Eu achava que era um governo esplêndido, um governo de inspiração para o mundo todo. E aí, quando eu tive contato com esse texto, e eu fui vendo que não só para o resto do mundo, com as ações de bombardeio na Síria, né, entre outros aspectos, tinha esses aspectos problemáticos, mas dentro do próprio país, nessas questões raciais, que era justamente o que eu achava que era o oposto, tinha muito problema. Então, eu cheguei para ele com esse tema, eu falei que eu queria estudar América Negra na Era Obama, e se você for pensar, o título é bem simplório, né? Depois que nem eu falei, né, depois eu fui desenvolver ele um pouco mais, e o tema principal da pesquisa mesmo era de desmistificar o que teria sido entendido como uma era pós-racial nos Estados Unidos com a eleição do Obama, o apogeu de uma era pós-racial com a eleição de Obama. E então foi assim que eu cheguei nesse tema de pesquisa. Uma observação, muito legal isso que você falou, só uma observação, né? O Barack Obama, ele foi contemplado com o Prêmio Nobel da Paz, se não me falha a memória, em 2013, eu não tenho certeza, mas, curiosamente, o governo dele se manteve em guerra todos os dias durante 8 anos, né? Então, a gente começa a ver as contradições, né? Só essa observação. Sim, exatamente. Eu fui percebendo que, na verdade, era um governo muito mais midiático do que prático mesmo, né? Porque, para a mídia, assim, ele aparecia como realmente um líder progressista, né? E ele falava dos encontros, de voltar a fazer encontros dos Estados Unidos com Cuba, ele chegou aí até lá no final do mandato, tinha relações com a China, mas era mais uma cortina de fumaça mesmo pro tanto de coisa que acontecia no plano de fundo, que era muito parecido com o que acontecia em governos anteriores. Não tinha tanta mudança, né? Renata, e como que você faz essa pesquisa? Você faz com... Você usa o quê? Mais texto? Você tira dados de algum lugar? Como é que você vai pesquisando e chegando a determinadas conclusões? Assim, como é que você embasa as suas conclusões?
para a iniciação científica, eu me baseei mais em fontes secundárias, né? Então, sempre em autores falando sobre esse período, autores, a maioria deles estadunidenses, acho que, se eu não me engano, o único não estadunidense que eu usei foi o meu orientador, né? Que eu usei também alguns trabalhos dele para desenvolver minha pesquisa, mas era com base nisso, das análises que esses autores faziam, a maior parte deles também eram autores negros, né? E que tinham essa leitura do que tinha acontecido no período, então foi mais ou menos um apanhado que eu fiz, um apanhado desses autores, e extraí ali exatamente o que eu queria para a minha pesquisa. Atualmente, que eu estou indo fazer o TCC, eu também entendi que, eu até cheguei a comentar antes, que eu achava que estava um pouco imatura a minha pesquisa, porque só tinha fontes secundárias, não tinha nenhuma fonte primária. Então, tentando, na busca por corrigir essa parte que faltou, agora eu estou fazendo análise de fontes primárias. Então, eu estou fazendo a leitura de... a cada ano nos Estados Unidos, eles emitem um relatório econômico presidencial, que eles falam de todas as decisões econômicas que foram tomadas ao longo do governo. Então, eu estou fazendo a leitura de todos esses relatórios para poder aprimorar a pesquisa, né? Deixar ela mais completa. E aí vou fazer uma análise própria mesmo, né? Vou poder, porque a princípio, nessa iniciação científica, foi mais uma análise dos outros que eu estava levando, né? Tinha uma análise minha, mas era uma análise minha a partir do olhar dos outros. Então, dessa vez, eu espero poder colocar um pouco também da minha análise, né? Da minha própria análise. Sim, e dentro dessa sua análise, então, por exemplo, quando você começar a analisar, né, do seu ponto de vista, né, você vai analisar indicadores o quê? Indicadores de inserção social, por exemplo, das comunidades afro-estadunidenses. Você vai analisar, por exemplo, questão de emprego, classe média. Quais são os indicadores que você vai analisar? Você pode nos dizer, por favor? Claro, então, pelo que eu tenho visto nesses relatórios, eu tô focando mais nos programas sociais que são feitos, né? E aí é até um pouco interessante, porque na minha pesquisa eu demonizei muito o Obama. E eu acho que eu tinha até bastante razão no que eu estava colocando, né? Só que quando eu comecei a analisar os dados, eu vejo que não é tanto 8 ou 80, que nem eu acho que deu um pouco de impressão na minha pesquisa, né? Por exemplo, eu vi que, ao longo do governo dele, ele aumentou os impostos para os mais ricos, né? Então, eu não citei, né, nenhum lado positivo do que aconteceu ao longo do governo dele. Mas aí, para responder melhor a pergunta, assim, eu estou focando nos índices de desemprego, porque ainda mais porque o governo dele começou depois da crise de 2008, né, que os maiores prejudicados com a crise foram a população estadunidense, afro-estadunidense, né? E porque eles foram as pessoas que mais pegaram crédito de alto risco, né, quando estourou a bolha, e que viram ali todo o seu plano imobiliário indo por água abaixo, né? Então foram as pessoas mais prejudicadas. Então eu estou focando nisso, de como que foi a redução da taxa de desemprego ao longo dos mandatos dele, comparando o que aconteceu com a população branca e a negra, para ver se... Porque eu sei que teve a redução do desemprego, mas eu quero analisar se a redução do desemprego foi igual, proporcionalmente, entre as duas populações, ou se a população branca foi muito mais favorecida do que a população negra nessas medidas que ele tomou. Eu estou estudando também a forma como se dá o sistema de saúde público, né, que teve o Obamacare que ele criou, e eu quero ver o quanto que isso favoreceu também a comunidade negra em relação a... É mais ou menos isso que eu estou fazendo, eu estou analisando como que se deu o favorecimento de alguns aspectos para a comunidade negra em relação à comunidade branca. Se os indicadores, eles indicam que teve realmente uma atenção dada igualmente para ambos os lados, ou se teve um lado que mereceu mais atenção do que o outro. Mereceu não, né? Que teve mais atenção do que o outro. Entendi. Nossa, tô olhando assim, ouvindo, né, na verdade. Tô achando muito interessante, tô com o olhinho brilhando, assim, tô achando demais. Mas aí eu fiquei pensando, por que é importante para um brasileiro, né, uma pesquisa feita no Brasil sobre um outro país, né, no caso Estados Unidos, governo do Obama, qual que seria esse link que tem? Certo, é uma pergunta muito boa, na verdade, até porque quando eu coloco na justificativa, né, quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente tem que pôr uma justificativa, né, é uma justificativa que eu sempre coloco, porque eu entendo que, assim, atualmente os Estados Unidos, a gente queira ou não, eles representam a hegemonia que a gente tem no jogo multilateral, né,
E o que eu vejo é que, principalmente na sociedade ocidental, o comportamento que o país dos Estados Unidos tem é o precursor do comportamento que o resto dos países, principalmente os ocidentais e principalmente ainda os latino-americanos têm. Então, assim, a gente vê primeiro uma onda de progressismo, um progressismo até meio fictício, né, que foi liderado pelo Obama nos Estados Unidos, e aí a gente tem aqui também acontecendo a mesma coisa nos países latino-americanos. Assim que muda o jogo político para um conservadorismo extremo, que é a ascensão do Trump, né, a gente vê também acontecendo a mesma coisa aqui em outros governos latino-americanos. Então, o que eu vejo é, como eles têm esse posicionamento, essa atitude política, que é precursora muitas vezes do que acontece aqui, e eu acho que isso não é à toa, porque a gente sabe muito bem que eles têm uma influência muito forte, que é, eles repreendem os países latino-americanos, eles fazem um jogo político de sanção, se a gente não obedecer às normas que eles querem, né? Então, eles têm, sim, muita influência no nosso jogo político. Eu vejo que, se a gente entender como que se dá o jogo político deles, quais são os próximos passos, ou como evitar determinadas situações que a gente vê como prejudiciais lá, a gente pode cortar por aqui também. A gente pode fazer mudanças, né? Então, eu entendo a importância da pesquisa a respeito, principalmente do que acontece nos Estados Unidos para a gente aqui no Brasil, nesse sentido, no sentido de poder reverter, muitas vezes, alguns passos que eles tomam que quase com certeza vai acontecer aqui também, que a gente poderia tentar fazer por uma outra via se a gente tivesse estudos a respeito, né? Mesmo porque a política externa dos Estados Unidos é mais ou menos o que manda, né? Assim, na América Latina como um todo, né? Então, assim, como você mesmo disse, né, Renato? Para entender mais ou menos o que acontece aqui, a gente tem que ver o que aconteceu lá antes, né? Tem que ver até porque a gente é, de certa forma, forçado a seguir os mesmos passos que eles, né? Quem não segue os mesmos passos, tudo bem que a gente tem alguns exemplos que são mais extremados, não no sentido de que são extremos, né? Mas extremados de oposição, que é da Venezuela, por exemplo, que tem um regime econômico diferente. E aí, ou Cuba, né? E aí o que o senso comum acaba entendendo eles têm problema de fome lá e de economia, porque o sistema econômico é ruim. Não é bem isso que acontece. Na verdade, eles são sancionados, né? Os Estados Unidos, que mais ou menos comandam o mundo, eles fecham as portas para esses países, não deixam outros países comercializar com eles se eles não seguirem as regras do jogo que eles querem. E é o que acontece aqui também. O que eles querem, né? Eles querem que a gente implemente cada vez mais uma liberalização da economia. Eles querem que a gente liberalize totalmente nossa economia para jogar o jogo deles. Só que eles são um país desenvolvido, e a gente é um país em desenvolvimento, assim como os outros países da América Latina. E se a gente joga o mesmo jogo, a gente não está jogando o nosso jogo, a gente não está se favorecendo. A gente está ajudando cada vez mais na riqueza deles, para acumular cada vez mais riquezas para eles, e para a gente ter cada vez mais desigualdade social e racial, né? Então, e quando a gente vai contra isso, é quando eles implementam sanções. Então, por isso que eu acho muito importante conhecer o que eles esperam, qual é o jogo político deles, para a gente saber o que eles vão querer que aconteça aqui também. Eu me lembrei muito, eu não sei se vai estar certo, porque essa questão de política, economia, eu vi acho que mais na época de ensino médio mesmo, logo em seguida já parti mais para a área da física e ciências exatas, então, né, mas eu fico me lembrando muito daquela época do American Way of Life, não sei, aquela grande pressão dos Estados Unidos em cima da gente, tem alguma coisa a ver? Você chegou a dar uma olhada também na sua pesquisa? Sobre isso, assim, alguma coisa? Na minha pesquisa, na verdade, eu não cheguei a tanto a ver isso, mas em algumas disciplinas que eu cursei na faculdade, a gente fala bastante disso também, né, e o curioso desse American Way of Life é que ele é um American Way of Life para pessoas brancas e de classe média alta, né? Ele não funciona igual para todas as classes. E o que a gente, na verdade, o que eu vi na minha pesquisa que tem a ver com isso é que essa promoção de um American Way of Life, ela gerou, de certa forma, um ressentimento até em camadas brancas economicamente mais baixas, que viram ao longo do tempo que elas não estavam conseguindo ter a ascensão social e econômica prometida, por esse estilo de vida prometia, né? Então, existiu um ressentimento dessa parte da população por conta disso também, e quando o Obama foi eleito, muitos autores falam que aconteceu meio que um susto, de que como assim,
uma parte, né, do movimento negro fala que todas as pessoas brancas elas são privilegiadas, e tem uma parte dessa população branca que não vê esses privilégios chegando. E aí, ao lidar com esse ressentimento, ao invés deles entenderem que é o sistema econômico, pelo menos na minha visão, né, ao invés deles entenderem que é o sistema econômico que coloca que eles não consigam essa ascensão social que é prometida igualmente para todos, que não acontece realmente de forma igual para todos, eles culpam o lado errado, eles culpam, são os imigrantes, ou são os negros que estão roubando o meu lugar. E não é bem isso que acontece. Por isso que até com a eleição do Obama, teve um recrudescimento dessas relações, desse criticismo dessas relações raciais, que teve até a emergência do Tea Party, que não sei se vocês já ouviram falar, mas que foi um movimento, né, político que nasceu, que tinha como alvo o Barack Obama. Eles entendiam que o Barack Obama ia destruir as relações econômicas do país e acabar com tudo que foi construído até então. E pelo que as coisas que esse movimento defende, dá para entender muito mais que o problema deles é mais com esse ressentimento de não ter alcançado uma posição que eles esperavam alcançar, do que realmente com do que eles colocam, né, de uma culpabilização da população negra, que é o que, por onde acaba vazando, né, essa insatisfação deles. Renata, dentro disso que você está falando, eu fiquei pensando o seguinte: existe algum indicador, por exemplo, algum indicador sobre racismo, para poder dizer assim, né, porque a minha pergunta vai mais nessa direção, né? Então beleza, o Obama foi eleito, ele ficou 8 anos, será que a gente poderia dizer, através, né, estimar isso através de um indicador que, de repente, a população afro-estadunidense foi mais incluída após os 8 anos de governo Obama? Houve uma maior inclusão e, de repente, né, você acabou até de colocar um dado importante que daqui a pouco a gente pode chegar na eleição do sucessor do Obama, né, mas que houve uma, digamos assim, a sociedade americana se tornou menos racista, digamos assim, após o governo Obama? Será que tem algum indicador que daria de inserção, um indicador de inserção social para poder responder essa pergunta? Então, o indicador, eu espero encontrar agora, né, ao longo dessa pesquisa dos dados que eu falei. Então, um indicador quantitativo, eu não tenho como passar nesse momento, mas pelo que eu estudei, o que eu vi na minha pesquisa foi o seguinte, né, o Obama, ele deu continuidade ao projeto neoliberal, que foi vou voltar um pouco, na verdade, para falar, porque os estudiosos desse assunto, eles falam o seguinte, que existiu 3 momentos raciais nos Estados Unidos, que eles chamam de sistemas de segregação racial. O primeiro momento o primeiro e o segundo, eles são mais óbvios e mais marcantes, né? O primeiro é a escravidão. O segundo teria sido, talvez não tão conhecido pelo nome, mas conhecido pelo que foi, que é o do Jim Crow, o regime racial do Jim Crow, que foi aquelas imagens que a gente conhece, né, que negros e brancos não podiam frequentar os mesmos espaços, o ônibus era separado, as escolas eram separadas, sempre para os negros ficando as piores condições, né, e esse segundo sistema, ele foi desmantelado oficialmente com a Lei dos Direitos Civis em 1964, né, e isso se deveu principalmente a atuação do movimento pelos direitos civis, mas não foi só isso. Em parte também foi porque os Estados Unidos estavam no meio da Guerra Fria, eles tentavam vender para o mundo primeiramente uma superioridade que o capitalismo teria em relação ao socialismo e ao comunismo, e tentavam vender que a sociedade capitalista era uma sociedade de liberdade máxima, e que os Estados Unidos, que era o maior exemplo disso, seria o mundo livre, onde qualquer um teria a chance de vencer, o que eles chamam de vencer na vida, né? E isso era muito controverso, visto que existia um sistema institucional que segregava negros e brancos. Que tipo de liberdade é essa, né? E, além disso, também tinha um receio muito forte de que essas pessoas, essa parte subalterna da população, vendo que as suas liberdades estavam sendo suprimidas, se envolvessem com o comunismo, porque na Rússia soviética, por exemplo, existia o valor de igualdade racial. Então, foram esses fatores que levaram a desmantelar oficialmente esse sistema institucional. Só que a sociedade estadunidense e ocidental, inclusive, não deixou de ser racista. Não foi porque teve essa lei que ela deixou de ser racista. E aquelas pessoas, políticos principalmente, que tinham mais força de manobra, né, que estavam interessadas na manutenção ainda dessa ordem de segregação racial, elas tiveram que pensar em novas formas de fazer ela valer,
de formas que não fossem explicitamente institucionais. E isso coincide, esse começo do terceiro sistema, que é o sistema de encarceramento em massa, ele coincide com a ascensão do neoliberalismo nos Estados Unidos e no mundo, né, que começou ali com o Reagan. E aí esse sistema, ele se baseou em duas coisas, né? Primeiro, falava assim, uma vez que não existe mais segregação racial por lei, então não tem a necessidade de existir programas sociais voltados para determinadas pessoas, porque é todo mundo igual, né? Se você for pensar, é uma estratégia muito boa, porque você não tem como acusar que existe a discriminação racial se por lei não existe mais. Então eles falam, não tem mais por que existir programas sociais, então vamos fazer o corte, foi o desmonte do estado de bem-estar social e a ascensão do estado neoliberal, né? E por outro lado, essas pessoas, elas também entenderam o seguinte, se, para continuar fazendo essa ordem valer, eles podiam, ao invés de demandar pela segregação em si, demandar por lei e ordem. De que forma que isso aconteceria, né? Dá a entender que, assim, pessoas fazendo as coisas de forma correta não seriam prejudicadas. Mas o que acontece teve um aumento muito grande do Estado punitivista, né, na ascensão do neoliberalismo, que eles falavam assim, o neoliberalismo é a diminuição do Estado, mas o Estado diminuiu na economia só, porque nessa parte punitivista ele aumentou muito, né? Então teve esse aumento do Estado punitivista, e aí se deu, né, nos Estados Unidos uma discricionariedade extraordinária para os policiais a respeito de quem parar e revistar, e se empreendeu a guerra às drogas, né? Porque foi afirmado que as drogas eram um problema muito sério no país, apesar de que nessa época os índices apresentavam um declínio do uso de drogas, né? Que também é outra conta que não bate. E o que aconteceu? Alguns estudos, eles indicam que o uso de drogas por brancos e negros nos Estados Unidos, ela acontece na mesma medida, e que se acontece mais para um grupo do que para outro, seria mais para o grupo de pessoas brancas. Só que as pessoas que são presas, a maior parte esmagadora, são pessoas negras e latinas, né? E essa parte de você poder parar e revistar qualquer pessoa pela razão que você quiser, faz você pensar, né? Quais fatores fazem um policial parar uma pessoa para revistar? Porque uma pessoa só vai ser presa por drogas se ela for revistada, né? E ela estiver com drogas. Então, o que faz uma pessoa separada, né? Porque não existe um treinamento na polícia para que você esteja mais hábil, tenha uma aptidão maior para parar a pessoa certa que está com droga. Desde o começo, então, essa guerra ela podia ter sido travada em campos universitários, em bairros ricos, onde o consumo de drogas acontece em altos níveis também. Mas foi escolhido que ela seria travada em guetos e bairros periféricos, né, de maioria negra. E aí, onde eu queria chegar, né? No período do Obama, o que esperava-se, né, é que ele tivesse uma atitude diferenciada em relação a isso. Até porque, na biografia dele, ele falava que ele já tinha experimentado drogas quando era mais jovem, e que sabia que se ele tivesse sido pego pela polícia, ele podia ter um futuro totalmente diferente do que ele tinha, e com certeza não seria presidente. Então, se ele entendia que a guerra às drogas tinha esse papel tão determinante na vida de uma pessoa, se ela fosse pega com drogas, né? Sem contar que muitas pessoas são presas injustamente, só que só o fato delas, mesmo que elas não sejam condenadas, seja provado que elas são inocentes, só o fato delas terem sido processadas pelo Estado já priva elas de diversos direitos, como moradia, emprego, etc., né? Então, esperava-se o quê? Que ele entendendo isso, ele tendo dito essa frase, né, na biografia dele, que a atitude dele seria diferenciada, né, em meio ao governo dele. Mas o que aconteceu? Ele deu continuidade ao Estado neoliberal e ainda aumentou os subsídios para a guerra às drogas, né? Então, os indicadores que você perguntou, né, Rodolfo, eu vejo mais nesse sentido, porque teve uma piora da guerra às drogas, e fora os diversos escândalos de assassinato de jovens negros, muitas vezes inocentes, pela mão de policiais, né? E a atitude do presidente também eu acho que favoreceu um pouco nesse sentido, porque esses assassinatos eles iam ocorrendo e ele tinha uma atitude sempre moderada. Ele não culpabilizava a polícia por esses atos que vinham ocorrendo, não diminuía o subsídio da guerra às drogas, né? E ele foi ter uma atitude mais, uma posição mais forte mesmo, quando o Black Lives Matter nasceu e se tornou um movimento forte, que daí ele se viu forçado a tomar uma atitude, e aí ele, a Hillary Clinton também entrou na onda e falaram, Black Lives Matter também. Mas foi depois de muita luta desses movimentos que ele realmente tomou uma atitude. Então, os indicadores que eu vejo, apesar deles serem, o esperado é que eles fossem melhores, né? Que era o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o esperado era isso, que eles fossem melhorar.
mas, na verdade, teve uma piora, e também por conta daquilo que eu falei anteriormente, né? A eleição dele, ela acendeu em uma parte da população branca que estava ressentida com isso, um conservadorismo que estava há muito tempo apagado, igual aconteceu aqui no Brasil também, né? As pessoas que antes elas ficaram por um período com medo de soltar as opiniões racistas, muitas vezes que elas tinham, e, entre outras coisas, nesse momento elas se viram em movimento, em conjunto com outras pessoas, e ganharam força para, sair nas ruas e falar qualquer tipo de absurdo. Só um comentário sobre isso, ou melhor, 2 comentários. A questão do aumento da população carcerária nos Estados Unidos, que é predominantemente afro-estadunidense, e a população carcerária também é privada de votar, né? Tem esse detalhe, né? Tem essa observação, né? Então, por exemplo, quando você é preso nos Estados Unidos, você não pode votar, né, nas eleições, né? Só uma observação. Sim, exatamente. Isso vai muito na mão do que acontecia antes, né? Se você for analisar, os outros 2 sistemas raciais, a escravidão e esse do Jim Crow, as pessoas negras, elas já eram privadas desses direitos, né? E aí você pensa, parece que não mudou muita coisa, eles só arranjaram mesmo um jeito de não ter como acusar o sistema de ser racista. Nossa, Renata, muito legal a tua pesquisa, muito legal ouvir você falando sobre ela. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, de um lado mais prático da sua vida, vamos dizer assim. Do ponto de vista profissional, o que você espera para o teu futuro? Assim? Você vai continuar fazendo a pesquisa, vai seguir a área acadêmica, você consegue só pesquisar agora, acha que vai conseguir só pesquisar só, né? Como se fosse pouca coisa, né? É muita coisa. Mas se dedicar totalmente à pesquisa, o que você pensa para você? Então, o que eu planejo, né? Eu estou estagiando num banco atualmente, né? Mas eu não pretendo continuar no mercado corporativo. Seria mais uma coisa temporária mesmo. O que eu pretendo como eu ainda vou fazer a 2ª graduação de economia, ainda tenho tempo, eu ficaria no mercado corporativo por esse período, porque, infelizmente, né, as bolsas de pesquisa, elas são, o salário é bem diferente, né, do que tem no mercado corporativo. O salário não, na bolsa, né, em relação ao salário é bem diferente. E, então, nesse período, a minha ideia era essa, continuar no mercado corporativo até eu terminar a graduação, e quando eu estiver mais ali no fim, eu queria tentar conseguir uma bolsa para estudar, fazer um mestrado fora. Eu queria fazer pelo menos um mestrado fora. Eu sei que as bolsas lá fora são na verdade, são bem melhores do que as que são aqui, né? Porque, infelizmente, a pesquisa, nesse momento do nosso governo, ela não está sendo valorizada, e eu sei que em outros países ela é mais valorizada no momento, né? E eu queria tentar fazer o mestrado fora e depois retornar para fazer o doutorado. Sobre o tema de pesquisa, a princípio, a minha ideia seria talvez mudar um pouco o meu tema. Como eu vou estudar agora o mesmo tema no TCC, eu acho que eu vou abordar, eu vou ampliar bastante já o escopo dele, né? E aí eu queria pular para um outro tema também que eu tenho muito interesse, que é o desenvolvimento dos países latino-americanos. Eu queria estudar mais essas formas de desenvolvimento e tentar trazer ideias novas para que a gente alcance um desenvolvimento maior mesmo, mais sustentável e mais focado na gente, e tem a ver com aquilo que eu falei, até de não ir tão guiado assim pelas ideias dos estadunidenses, porque as ideias deles são ideias feitas para países desenvolvidos, não são feitas para países em desenvolvimento como o nosso. Então agora você não se dedica integralmente à sua pesquisa, você precisa trabalhar fora. Isso, nesse momento eu não estou me dedicando integralmente, e inclusive é interessante porque eu percebo muita diferença no conteúdo que eu consigo estudar agora, né? Quando eu estava só estudando, eu não estava estagiando ainda, eu conseguia me dedicar em tempo integral e era o dia inteiro, eu vivia a pesquisa mesmo, né? Eu acordava e dormia pensando nela, eu conseguia estudar só ela, eu estava o tempo todo lendo. E eu tenho muito respeito também pelo mercado corporativo, mas tem uma parte que eu não gosto muito, que muitas vezes é um trabalho um pouco mecânico, e aí eu percebo que eu tenho menos tempo para refletir, para pensar, porque eu estou muito presa naquele trabalho mecanicista mesmo, né? E se antes eu trazia, às vezes eu estava, mesmo que eu não estivesse estudando mesmo sobre a pesquisa, mas às vezes eu estava, sei lá, lendo algum outro assunto ou assistindo TV e vinha as reflexões, né? Eu pensava na pesquisa, vinha algumas reflexões interessantes que pensavam, isso é um ponto importante para eu trazer para a minha pesquisa. Eu sinto muita falta disso agora, porque parece que não sobra esse tempo.
ou eu estou assistindo as aulas da faculdade, ou eu estou trabalhando, e no fim de semana eu já estou até um pouco esgotado, assim, para continuar pensando sobre isso. Eu percebo que a falta de tempo, de poder me dedicar só a isso, tira até um pouco do meu gosto que eu tenho pela pesquisa em si, que eu tinha muito mais quando eu podia me dedicar integralmente. É uma coisa que a gente, acho que ao longo do tempo, né, da vida acadêmica, a gente vai sentindo que vem outras responsabilidades e outros aspectos que a gente tem que prestar atenção e tem que cuidar, né? E aí a gente acaba dividindo, né, as atenções. Infelizmente, a gente até estourou um pouquinho do tempo que estava previsto. Alguém quer fazer um comentário a mais, assim, só para a gente finalizar? Quando o assunto é bom, a gente se perde no tempo, né? É um assunto interessantíssimo, na verdade, viu? Bem legal. Tem demais falando, teve uma parte que eu acho que eu falei demais até. De jeito nenhum. Pode ter estourado até, mas... E eu acho que a Sara travou. Né? Acho que ela travou, sim. A Sara travou. Ela já volta. Já volta. Voltou. Aí, voltou. Mas tá no mudo. Tá Isso acontece, Sara. Não sei o que aconteceu. Tá gravando ainda, tudo bem, eu corto essa parte. Foi mal. Não, pode voltar, é o que vocês estavam falando. Não lembro. Deu tá. Não, que tá legal e tal, mas tá na hora, né? Tá na hora de terminar. Infelizmente. Muito obrigada, Renata, novamente, parabéns pela sua pesquisa e pelo jeito que você fala, dá para ver que você tem uma paixão, assim, pela pesquisa, um interesse muito, muito grande. Eu acho que a gente está precisando de pessoas, assim, cada vez mais, principalmente na época que a gente está agora. Então, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. Vai avisando a gente das atualizações da sua pesquisa, que acho que está todo mundo interessado. Eu queria pedir para você agora algumas referências sobre o tema. Se quiser passar para a gente agora ou quiser passar para a gente depois, a gente coloca aqui na descrição do YouTube. Mas, assim, precisa mesmo falar de rápido, assim, bem na sua cabeça quando a gente pergunta um livro, um filme e uma música, banda, álbum. Não precisa ter a ver com o tema, mas que você gosta pessoalmente, assim. Beleza, então. Eu vou falar o livro e o filme, eu vou falar sobre o tema, estou tentando falar rápido. Um livro que eu acho que é imprescindível sobre esse assunto, que é muito bom, eu estou lembrando o nome dele em inglês, mas é A Nova Segregação, da Michelle Alexander. Ele virou até um best-seller, tem a tradução, né, em português, e é um livro muito, muito bom, muito importante. Um filme também indispensável sobre esse tema é a 13ª Emenda, que está no Netflix. Eu também queria indicar uma série, ela tem não tem tanto a ver com o tema, mas pega algumas partes que é de comédia, na verdade. Atlanta também está no Netflix, é uma série que eu gosto muito. E uma banda, não tem nada a ver com a pesquisa, mas vou indicar uma que não é tão conhecida. Eu gosto muito de Red Hot Chili Peppers, mas é muito conhecida, né? Então não tem tanta visibilidade, tanta importância assim agora, né? Eu vou indicar uma que chama Wallows, que é uma banda que eu estou escutando bastante agora. E sem ter a ver com o tema, pessoalmente, que você gosta muito? De o quê? Desculpa? Sem ter a ver com o tema, pessoalmente, assim, você, Renata, gosta muito. Ah, tá. Eu toco baixo, né? Tinha comentado antes com o Carlos e o Rodolfo até. Então eu gosto muito de música, assim, que tem o baixo mais forte. Por isso eu gosto muito do Red Hot Chili Peppers, né? E de filme, eu também sou muito ligada em filme, principalmente gosto dos filmes do Bergman, são um pouco parados às vezes, mas eu gosto muito das reflexões que eles trazem, né? Um filme que eu vi recentemente que eu gostei muito é um filme nacional que está na Netflix também, participou da Mostra de Berlim e também na Mostra de Cinema de São Paulo, chama A Cidade Pássaro. Inclusive, eu acho que vocês vão gostar porque ele fala de física quântica e é um filme, assim, interessantíssimo, eu gostei muito dele e queria fazer essa indicação também, porque eu tenho pensado nele bastante desde que eu assisti. Legal. Muito bom, vou assistir todos que você falou, na verdade, porque, aliás, todas as dicas de todos os vídeos que a gente faz, eu fico super interessada em ver. Vou procurar para ver. Rápido que eu sei que o tempo estourou, né? Mas depois, se vocês quiserem, sobre o tema até, eu consigo mandar bastante referência de ter. Com certeza. Até também, né? Legal. Por favor. Tranquilo. Tá?
Então, é isso, gente. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de curtir, se inscrever, seguir a gente, comentar, compartilhar. Toda aquela questão de engajamento. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada novamente a todos e todas que estão nos ouvindo, nos vendo. Obrigada, Carlos, Rodolfo, principalmente Renata. Renata, obrigado, isso, viu? Gente. Por ter aceitado o convite, pela conversa. Super legal. Parabéns pela pesquisa. Ótimo, super interessante, super importante. Parabéns. Muito obrigada. Valeu. Obrigada mesmo. Parabéns, Renata. Muito legal. Daria para a gente ficar conversando horas aqui sobre esse assunto. Eu acho que você escolheu um tema quentíssimo, atualíssimo e muito interessante, tá? Muito obrigado, viu? Obrigada eu, gente. Obrigada de verdade. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.